Hoje eu vou trazer um tipo de alerta para vocês que estão no mercado, que têm dinheiro investido, que recebem dividendos e que pegam esses dividendos e reinvestem pontualmente mês a mês. Vocês já devem ter visto que o Banco Central está sob ataque do novo governo, né? Já tem até pauta lá, tentando fazer com que o presidente do Banco Central seja destituído por não conseguir bater as metas, né? E essa briga ela está se estendendo durante um bom tempo, um bom período. A gente não pode negar que ruídos, né, desde os últimos governos, ruídos eles são muito ruins para o mercado. Porque quando você tem muitos ruídos, você tem incerteza do que pode acontecer. É diferente você navegar num mar que tá liso, tá tranquilo, não tem ondas, e você navegar num mar que tem ondas, que está turbulento. E é mais ou menos onde o Brasil se encontra agora, no mar turbulento, né? E eu costumo dizer que não importa em qual situação você esteja, desde que todas as suas ações estejam coerentes, mesmo se elas forem boas ou se elas forem ruins. Por quê? Porque você já consegue enxergar lá na frente o que vai acontecer. Você tem uma previsibilidade. Agora, quando há muito conflito entre o bom e o ruim, independente da sua posição, ele acaba gerando desconforto em qualquer uma das partes defensoras. E nessa situação você acaba duvidando do que realmente pode acontecer e de qual força pode ganhar e de qual vai ser o futuro do país. Então a gente tem essa briga aqui que faz o mercado lembrar de situações que já aconteceram no passado, e tentar precificar o evento atual. Então, assim, a gente não tem bola de cristal, mas a gente pode olhar para o passado e entender algumas situações que se passaram e que foram próximas ao que a gente está tendo agora. Então, isso acaba criando mais problemas ainda, porque pode não ser nada, mas pode ser muita coisa. E de acordo com o histórico, geralmente acaba mal. Isso faz o mercado, isso faz as pessoas precificarem o futuro. Aqui, ó. Aqui no caso o Lula baixa o tom, mas aliados sobem, estrangeiros seguem comprando na bolsa. Essa questão aqui dos estrangeiros seguem comprando na bolsa é porque a bolsa realmente é uma das mais baratas do mundo atualmente. E ela tem potencial de valorização enorme, infinito. Então, quando a gente fala que a bolsa está barata, é exatamente isso. E quando o estrangeiro vê a desvalorização cambial que está acontecendo no próprio dólar, então ele pensa que, de repente, talvez, em hipóteses, seja melhor alocar um pouquinho do dinheiro no Brasil, porque pelo menos aqui a gente está surfando um juros real. E esse tipo de apelo faz com que setores que sofram com a Selic alta venham tentar um apelo para que o Banco Central também diminua os juros. Vale lembrar que o comércio, que o setor de varejo é um dos que mais sofrem com a alta taxa de juros. Porque a alta taxa de juros serve exatamente para isso, para baixar o poder de compra da população. Se você baixa o poder de compra da população, logicamente elas vão comprar menos nos comércios. Então esse é um dos setores que mais sofrem e com certeza, e eles provavelmente apoiariam qualquer lobby para melhorar essa taxa de juros, até porque a gente já vê na prática vários varejos passando perrengue. Tirando Americanas, a gente também tem Marisa, a gente também tem Magazine, Via, que andam gerando prejuízo atrás de prejuízo, tentando se equilibrar. E uma redução na taxa de juros, com certeza, faria essas empresas respirarem bem melhor agora. Fora as empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia também elas dependem de dinheiro barato para continuar sobrevivendo. Dinheiro barato é juros baixos, né? E elas não estão tendo isso. Então você acaba criando um lobby onde o lado A do mercado ele começa a brigar com o lado B do mercado, justamente por uma questão de sobrevivência relacionada à taxa de juros. Mas eu quero frisar aqui bem uma coisa, que a sobrevivência de um lado, ela não necessariamente beneficia todo o ecossistema, toda a macroeconomia. Então, quando a gente fala sobre comércio, quando a gente fala sobre tecnologia e a gente fala sobre todos os outros setores da economia, se a gente decidir abrandar a taxa de juros sem ter capacidade macroeconômica para isso, você acaba beneficiando agora. Esse é sempre o dilema da economia. Então, o importante é que a gente ajuste a casa agora e equilibre oferta e demanda para que no futuro a gente não tenha surpresas piores. E uma dessas surpresas piores não está nem muito longe,
Porque geralmente quando falam que a taxa de juros está muito alta, na verdade ela está alta porque os combustíveis baixaram. Então assim, esse é um defeito muito grande do Brasil. O Brasil é um país continental, é um país muito grande e depende de carga rodoviária. Cara, pensa uma coisa, dos três meios de transporte, o rodoviário é o mais caro e o mais trabalhoso e o que mais te torna dependente. Desses meios, o ferroviário é um dos melhores em termos de custo-benefício. E além disso, para grandes cargas, o marítimo é o mais barato. Então, você tem um país com enormes dimensões que usa transporte rodoviário, que é o mais caro, mais custoso, mais trabalhoso e o que deixa mais emperrado todo o território nacional. Podendo utilizar trem que seria um escoamento de gargalo absurdo que a gente precisa, porque em termos de energia, a gente não consegue crescer mais do que 4,5%. E em termos de logística, também não. Então são esses dois tipos de gargalo que o Brasil vai enfrentar caso ele engrene aí numa nova era de ouro, né, num momento de crescimento mais robusto de 4, 5, 6%. E se em algum momento ele começar a crescer mais do que 4%, eles vão usar o artifício da taxa de juros para que a atividade econômica diminua. Porque se você produzir demais, se você tiver com a economia muito aquecida, você não tem energia para todo mundo e começa as histórias de apagão de novo. Se você não tem escoamento de transporte, os caminhoneiros ficam esperando no porto por 5, 10 dias até descarregar a carga e muitas delas acabam estragando. Fora que o tempo, né, o valor de tudo começa a aumentar absurdamente. Se você não tem escoamento, você não tem capacidade para crescer. Se você não tem capacidade para crescer, alguém vai precisar frear isso, senão o país vira um caos. Então, assim, as duas coisas que a gente precisa resolver urgentemente é transporte, mas transporte de massa, transporte de produtos e também energia. E depois de trazer todo esse embasamento aqui e de saber, de comprovar que a nossa logística é muito mais rodoviária, visto aí as greves dos caminhoneiros que param o Brasil, a gente já sabe, a gente já deveria ter isso ó, no estalo de que se aumentar combustível, aumenta o custo de tudo no Brasil. Porque se todo o transporte logístico é feito por rodovias, então se você aumentar os combustíveis, todos os outros produtos inevitavelmente vão aumentar. Então, quando você tem um perigo de elevação dos combustíveis, você tem perigo de elevação de toda a cadeia de produção do Brasil. Então, assim, não é só 50 centavos, 60 centavos, R$ 1 que vai aumentar no combustível. É toda uma cadeia que depende desse transporte. Então, quando esse benefício realmente acabar para todos os estados, porque a gente já vê notícias de que alguns estados deram para trás esse desconto dos impostos, então a gente vai começar a ver uma escalada em todos os preços em geral. Aí vai ter gente que vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e falar: "Da onde veio esse aumento? Por que está aumentando tanto?" Mas é só pensar lá na base. Como é que esses produtos são transportados? E não é um tipo de produto, são todos. Então, isso mesmo que um aumentou 0,1%, o outro aumentou 0,2%, o outro aumentou, mas são todos ao mesmo tempo. E isso causa um grande estrago na economia. Como aqui, ó, nessa o Correio Brasiliense, que tem no R7 também, sobre a desoneração dos combustíveis, sem redução dos impostos sobre o combustível, alto acumulado do IPCA seria de 7,77%. Mas isso eu preciso lembrar para vocês que estão me vendo aqui, é que isso aqui considera o valor nominal do combustível, não considera todo esse aumento na cadeia de logística que eu estou falando aqui para vocês. Isso é um aumento só dos 69 centavos que aqui diz no R7 da gasolina. Mas a gente tem um aumento de toda a cadeia junto. Então essa é a problemática. E a cadeia ela não vai aumentar logo no estalo. Você vai ter um aumento da gasolina, depois você vai vir escalando vários serviços diferentes. Então você tem aí pelo menos um impacto de uns 3, 4 meses. Foi mais ou menos o tempo que demorou a desoneração, vocês lembram? Então veio o primeiro mês normal, veio o segundo mês negativo, terceiro mês negativo, quarto mês veio baixo e por aí vai. Então a gente tem mais ou menos aí uns 4 meses até isso aqui realmente cair inteiro dentro do setor de logística. Então o que eu penso com isso aqui e por que eu estou trazendo essa alerta para vocês? É porque a gente tem duas grandes incertezas no momento. Uma, que são os ataques ao Banco Central, que se resultar, tá pessoal? Acredito que seja motivo até para um circuit break, que é quando a bolsa cai em níveis acima do aceitável dentro da gestão da B3.
E isso forneceria para a gente uma grande oportunidade de posicionamento em novas ações. Fora que foi lançado as novas NTs e NBs com juros de aproximadamente 7% no mercado. Título do governo, Tesouro Direto, essas coisas. Então, esse lote novo que o governo lançou, ele não foi totalmente vendido. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas elas não estão aceitando um prêmio, ou seja, uns juros tão baixo. Elas precisam de mais juros para terem certeza de que querem colocar o seu dinheiro lá. Isso reflete o risco que o governo está tendo, né, nessa movimentação toda. O governo, por um lado, ele precisa de dinheiro dos investidores para poder se financiar. Se o governo ele não conseguir bater as suas metas de autofinanciamento, de captação de dinheiro do mercado, ele acaba tendo que aumentar os juros. E se aumentar os juros por causa que o mercado não está aceitando, ele acaba virando refém. Eu não posso dizer o que você tem de fazer, mas eu posso dizer o que eu faço, né? E o que eu faço no momento de turbulência é deixar o meu dinheiro numa renda fixa. Qualquer Nubank da vida já funciona para guardar o dinheiro. Então, aquele 100% do CDI já vai defender bastante o seu dinheiro. E o que acontece nos próximos meses? Se a indefinição continuar, você vai juntando, até porque a remuneração do CDI, do 100% do CDI está muito boa, né? E vai juntando e espera o momento certo para fazer o aporte numa época de crise. Se você é da Bolsa e o Banco Central mudar de gestão nesse período, quer dizer que vai abrir uma oportunidade muito grande. E se você é da renda fixa e acontecer esse aumento de inflação por causa dos combustíveis, ou se acontecer a destituição do Banco Central também, isso tudo vai impactar nos prêmios de recebimento da renda fixa. Então, se hoje você tem aí 6, 7% para receber, com esses eventos, com certeza os juros vão lá no teto. Aí você vai ter dinheiro, você vai ter reserva para aportar, para garantir altas rentabilidades para o seu futuro. E é claro, esse é só um momento bem crucial, assim, talvez num curto prazo, e a gente segue depois disso acreditando ou torcendo o máximo possível para que o cenário econômico se estabilize no Brasil. Até porque se continuar se deteriorando, se esse cenário acontecer e tudo continuar se deteriorando, não adianta pegar taxa muito alta, né, ou ação muito baixa. O tempo que vai demorar para recuperar é muito grande. Então a gente segue na torcida aqui para que tudo dê certo, mas a gente tem que se precaver, né? Então tá aí esse aviso, essa dica e vamos continuar lucrando. Até a próxima.